Pai do Senhor, este é a sua escola bíblica dominical contemporânea. Nós somos a Assembleia de Deus do Brasil, na Amazônia. E hoje nós vamos estudar a lição número 9, que é o primeiro projeto de globalismo da raça humana. Antes, vamos orar. Pedir a sabedoria do Senhor para nosso estudo de hoje. Pai bendito, graças te damos, porque aqui estamos reunidos para estudar a tua palavra. Eu aqui e teus ouvintes aí, os ouvintes da nosso estudo de hoje. Queria que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, vá nos inspirando para este estudo, para o aprendizado adequado, caia como semente propícia numa boa terra e ilumine o coração e as mentes dos teus filhos, em nome de Jesus. Então nós estamos estudando a lição de hoje, que é o primeiro projeto de globalismo, e vamos então ver hoje qual seja este engenho humano depois do grande dilúvio, que foi a primeira grande intervenção do Senhor na raça humana. Então, o objetivo desta nossa lição de hoje é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo, é o objetivo geral. E como objetivos específicos, nós queremos primeiro apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Depois vamos, como objetivo 2, explicar o globalismo de Babel, que foi essa tentativa humana de estruturar o sistema econômico e político, social, religioso, contrário aos propósitos de Deus. E terceiro, expor a intervenção de Deus nesse projeto em Babel. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro do Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9, e diz assim o texto: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, e edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Texto áureo, texto principal para nosso registro mental. Ele diz: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou, e o Senhor sobre a face de toda a terra os espalhou. É o Gênesis capítulo 11, o versículo 9. Temos como verdade prática que o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e o governo da terra. E o ponto central é que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo.
Então vamos agora ver os tópicos desta lição. O primeiro é a segunda civilização humana. E aí nós vamos ver qual foi o que aconteceu, que é a apostasia de Cã e de Canaã. Depois o item 2 desse primeiro tópico é o enfraquecimento da doutrina de Noé. Número 3 é o descaso para com o mandamento divino. Aí o item 2 desta lição, como tópico 2, o globalismo de Babel. E aí item 1 desse tópico é uma só língua e um só povo. E o número 2 é a construção de Babel. Tópico número 3, intervenção de Deus em Babel. E aí o item 1 desse tópico 3 é a confusão das línguas. 2, o efetivo povoamento da terra. E número 3, a eleição de Sem, ou seja, a escolha de Sem como digamos, a origem do Messias. Vamos para o tópico introdutório desta nossa lição. Nesta lição nós vamos exatamente estudar a primeira iniciativa de globalização da Terra. Então vemos que em Cinear, o local que eles escolheram, quando os homens se aglomeraram ali num só lugar, sob um único governante, e ali nasceu o globalismo, ou seja, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas do planeta Terra. Então, esse digamos assim, o tópico introdutório para compreendermos toda essa lição. Então, nós já vimos na aula passada que a primeira civilização humana, que foi a lição número 8, ela teve início através do casal criado por Deus, Adão e Eva, e essa civilização teve fim com o evento do dilúvio. Foi então a primeira grande intervenção direta de Deus em relação ao homem, a intervenção do dilúvio. Então teve fim ali aquela civilização começada com Adão e Eva. Aí vem a segunda civilização humana, que é exatamente o tópico primeiro, que é a segunda civilização iniciada exatamente com Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E ainda nesse caso aí Deus fez aliança com Noé, e a aliança que Deus fez é que ele não terminaria mais a civilização humana com um dilúvio, como foi feita encerrou-se essa primeira civilização. Foi exatamente o símbolo que nós conhecemos até hoje, que é o arco-íris, e que ali Deus selava um compromisso com seu filho Noé, de que não terminaria a terra com o dilúvio ou a civilização. Pois bem, vamos então para o tópico relativo à apostasia de Cã e de Canaã. Quando Noé saiu com a sua família da arca, depois daquele período de mais de 300 dias, desde o início das águas até a saída, plantou uma vinha, e aí plantada essa vinha ele colheu, e aí fez vinho e tomou bastante vinho, e aí então ele ficou embriagado, e quando ele estava nessa condição, houve o chamado o episódio da irreverência de Cã, o seu filho, a caçula, e a sua, digamos assim, maldade de expor a nudez de seu pai. Na verdade, é mais profundo do que isso. Na verdade, ele abusou do seu próprio pai. Então tem início ali uma apostasia, ou seja, uma afronta total e completa aos princípios do respeito e da guarda do relacionamento de autoridade que deve haver entre pais e filhos. E aí houve
na verdade, uma interferência no sentido de que Deus mandou que houvesse um espalhamento sobre a face da terra, a fim de que eles povoassem efetivamente a terra. E aí eles contrariaram naturalmente, essa ordem, como nós vamos ver mais na frente. Então, houve um enfraquecimento dessa doutrina, digamos, desse ensinamento de Deus através de Noé, no sentido de que Cã, seu filho, que viu a nudez de seu pai, propagou a seus dois irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. E aí Noé amaldiçoou os descendentes dele, desse seu filho mais novo, que é Cã. E a maldição foi exatamente no sentido de que ele se tornasse alguém completamente afastado da bênção de Deus. E aí houve um enfraquecimento disso com a multiplicação dos filhos de Noé. Começa então Noé, a perder o controle espiritual e moral sobre os seus descendentes. Então a sua doutrina, o seu ensinamento já não era mais seguido como antes. E eles então resolveram afrontar os ensinamentos de Noé. O primeiro deles era de um importante ensino, que era o de adorar a um único Deus. Foi isso que Noé ensinou aos seus filhos, né? Então o descaso para com o mandamento de Deus começou a acontecer, no sentido de que, apesar de que houve uma importante multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra e resolveram se aglomerar. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se, se juntaram, fazendo uma afronta, uma desobediência, estarem juntos todos no mesmo lugar. Esta é a síntese, digamos, do tópico 1. O filho mais novo de Noé rebelou-se e inaugurou outro período de decadência e apostasia aos mandamentos divinos. Ou seja, na verdade, Noé entrou na arca com seus filhos e noras, e ao sair da arca, eles traziam no coração a mesma maldade com a qual entraram na arca. Portanto, a desobediência a Deus sempre foi permanente, tendo em vista que a maldade no coração humano entrou lá no Éden. Vamos agora para o item número 2, o globalismo de Babel. Então, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Por quê? Porque eles tinham uma só língua, eram um só povo, todos descendentes do mesmo tronco, que era Noé, os seus 3 filhos, e uma só cultura, ou seja, a cultura pós-diluviana, que saiu da arca com os ensinos de Noé e, infelizmente, com os desensinos de Noé também, na medida em que ele, ao plantar a vinha, tomou um porre e aí abriu uma brecha para que houvesse então uma quebra de alguns princípios relativos à família. Então aí nesse globalismo de Babel surge um nome, Nimrod, filho de Cush, neto de Cã. Ou seja, aquele filho que foi amaldiçoado, nasce-lhe os seus descendentes, um deles, esse aí, ele é descrito como o primeiro poderoso homem da terra. Ou seja, poderoso por quê? Porque ele dominava certas práticas, a arte da guerra, por assim dizer. Ele era exímio caçador, que era uma qualidade que se exigia naqueles tempos de alguém que dominasse a arte da sobrevivência. Então, esse Nimrod, é o que seriam os grandes magnatas do nosso tempo. E alguém que com um poderio capaz de dominar as artes daquele tempo. E aí o globalismo de Babel se dá pela construção de uma torre e de uma cidade, ou seja, se aglomeraram, vamos nos ajuntar, vamos reunir, em vez de espalhar, quebrando o mandamento de Deus.
E aí, além de se juntar em uma cidade, agora vamos fazer uma torre. Disseram eles: eia, construamos uma torre até os céus. Então, a mesma região onde Nimrod fundou várias cidades, conforme está aí no relato do Gênesis 11, então também ali se construiu a torre. A Bíblia não diz claramente que foi ele, Nimrod, o líder da construção da torre, mas certamente, sendo ele um líder importante, cujo nome é registrado como alguém que dominava uma certa arte, então estava ali aquele primeiro, digamos, anticristo, que é o que aí sugere-se na lição. Pois bem, aí esse item favorável a um sistema de globalismo, que é uma só língua, um só povo, a humanidade falava um só idioma, então uma construção de um projeto como esse, à medida que era um só povo, que tinham todos saído do mesmo tronco, que era Noé, e todos da arca, então esse era um problema, eles estavam todos vivendo numa certa unificação que se formava para a construção de um projeto que afrontava os interesses e a orientação de Deus, né? Então esse é o primeiro tópico, né? O segundo, quer dizer, então aí, né, nesse tópico ainda, uma só língua, né, nós vemos que o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja, ou seja, uma situação em que haverá convergência de interesses e que certamente essa questão da facilitação da fala será motivo importante ou será base fundamental disso. Nós já sabemos de projetos nesse sentido, a partir das tecnologias da informação e das linguagens neurais que se estabelecem, se tem notícia hoje. Então, esse é o ponto. Uma só língua e um só povo. Em pleno século XXI, assistimos a esse mesmo projeto global de poder. Uma cultura secular que, no espírito do anticristo, projeta um estilo de vida sem Deus, uma espiritualidade fabricada e uma religião produzida. Nós vemos aí a estruturação desses sistemas, dessas práticas, a partir de digamos assim, de um olhar de cima da pirâmide, de um olhar financeiro, dos grandes conglomerados financeiros que estão na mão de poucas pessoas e que dominam os sistemas econômicos globais. Então esse é um tempo que vai se configurando propício para essa dinâmica globalista. O item número 2, que é a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, ou seja, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo mesmo, ou seja, eles construíram tijolos que serviam de pedras e tinham tecnologia, ou seja, para essa construção, tanto assim que Deus interveio no sentido de coibir aquele projeto maligno, né? Então a civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura, todos reunidos no mesmo ambiente, no mesmo locus, no mesmo local. O item 3 é a intervenção de Deus em Israel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio, confundindo-lhe a língua, né? Então, em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Esse foi uma intervenção ali em Babel para justamente criar uma difusão, né, do processo da civilização e daquele intento maligno. A confusão das línguas. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor então
desce à terra e ali em Sinear confunde a língua daquela civilização. É quando nasce então os troncos linguísticos que os linguistas hoje identificam bem, oriundos dali, a partir das famílias que se organizam. Então o efetivo povoamento da terra se dá a partir daí, quando há essa confusão das línguas, porque então aí cada um busca o seu conjunto. Então os caimitas, os de Cã, ficaram ali na região da África subsaariana, ali, região do Egito e tudo. Os jafetistas pegaram a região da Europa Central, Europa Ocidental, e os semitas justamente ficaram ali na Mesopotâmia, aquela região ali onde tem Israel, a Jordânia e os países que nós conhecemos hoje como países árabes, né? A Península Arábica. Então são a raiz dos semitas. Os semitas são justamente as famílias da qual saiu o pai dos hebreus, hoje chamados judeus, que é Abraão. Então vamos ver aí a intervenção de Deus aí, o efetivo povoamento da terra. Nós vamos encontrar aí nessa Bíblia, a Bíblia Thompson, exatamente essa distribuição das nações a partir dos descendentes dos filhos de Noé. Então nós temos aí os hebreus, os caldeus, os assírios, os persas e os arameus, os sírios, que são os semitas. Aí os caimitas de Cã, filho de um dos filhos de aquele que foi, digamos assim, amaldiçoado porque descobriu a nudez de seu pai, que aí dele descendem os cananeus, os egípcios, os filisteus, os heteus e os amorreus. E os jafetistas, do filho de Jafé, os gregos, os trácios e os citas. Esses são digamos, o povoamento, o efetivo povoamento da terra. E assim também Jesus ordena-nos a levar o evangelho até que todos os povos e nações venham a ouvir as boas novas. Então veja, assim como Deus determinou que Noé e seus filhos povoassem toda a terra, e eles, numa clara e afrontosa desobediência a Deus, resolveram construir uma cidade e uma torre, trazendo eles mesmos um projeto de chegar até os céus. Hoje o Senhor manda que nós também distribuamos o Evangelho por toda a terra. Mas há muitos projetos e tentativas de construção para levar o homem até Deus, até os céus. Mas o único caminho que leva aos céus é o caminho que nos abriu o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Até o terceiro tópico da nossa lição de hoje, que é a intervenção de Deus em Israel, é justamente a eleição de Sem, e daí vem os semitas. Então a história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. A família de Abraão era descendente direta de Sem, conforme lemos lá no livro do Gênesis, no capítulo 11. Por isso são chamados de semitas. E aí nós vemos a eleição de Sem. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Primeiro, dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão. Depois, para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus, então ele elegeu este homem chamado Abraão, e ele creu e obedeceu ao chamado do Senhor, mesmo habitando em terra pagã, sendo de descendência, tendo uma ascendência pagã. Então a síntese desse tópico 3 é que Deus interveio, confundiu a língua e dispersou os descendentes de Noé.
Então esse é o fundamento central desse tópico 3. Vamos então para compreender a conclusão do nosso estudo de hoje. A fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. A primeira é a povoação de toda a terra, conforme vemos lá em Gênesis capítulo 9, versículo 7. E por último, a grande comissão, através de Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 18 a 20. Ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Então esses são os dois elementos fundantes da ordem de Deus a partir da segunda criação. A primeira criação com Adão, que se extinguiu no dilúvio. Aí daí a segunda criação depois do dilúvio com Noé, quando Deus então manda que haja uma propagação por toda a terra e o homem desobedece. E aí a nova criação em Cristo Jesus, que é uma criação espiritual, o último Adão. Agora nós somos chamados a anunciar o evangelho em toda a terra. Vamos então, tópicos para refletir. O que foi que essa segunda civilização nos trouxe? Após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé e assim o patriarca deu início à segunda civilização, e a aliança foi que não seria exterminada essa segunda civilização com dilúvio mais. E o símbolo, o sinal externo disso é justamente o arco-íris. Tópico 2 para nós refletirmos é que nessa segunda civilização, um dos seus filhos, Cã, exatamente atentou contra o projeto de Deus de obediência, de reverência dos pais em relação aos filhos, e foi com o episódio da vinha de Noé que acabou por revelar exatamente a irreverência de Caim e seu filho, aí o filho que era o filho caçula dele, né? E aí resultou numa maldição sobre ele, e dali, desse filho chamado Caim, nasceu Nimrod, o filho de Cush, neto, né, cara, de Caim, e ele é descrito como poderoso caçador diante do Senhor, e portanto ele reuniu e organizou certamente aquelas iniciativas para grandes cidades, e também naturalmente ele estava envolvido no projeto de globalismo da Torre de Babel. E o que é que Deus fez para salvar a humanidade de si mesma, como é até hoje? Lá em Babel, o globalismo inicial, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Segunda intervenção de Deus na humanidade, né? Porque a primeira foi o dilúvio. E o fim do primeiro projeto, o globalista de Babel, tendo Nimrod à frente. Então foi esse a intervenção de salvação. Nós hoje sabemos que o projeto de intervenção de Deus atual é a presença do seu Filho Jesus Cristo há 2000 anos aqui no nosso planeta, justamente para salvar de novo o homem de si mesmo. A salvação de Deus consiste nisso: negar a nós mesmos, como Jesus disse, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então isso é salvarmos de nós mesmos. Dentro desse tópico aí, para refletir, queria adicionar alguns conteúdos para que nós entendêssemos bem esse processo de globalização no momento presente, né? Então, o que é globalismo e globalização? A lição fala de globalismo, e nós temos um hábito, temos já um conhecimento bastante antigo sobre globalização. Esse termo globalismo é mais recente no nosso cotidiano. A lição, por exemplo, é muito inovadora nesse sentido, né? Ela traz uma espécie de atualidade do texto bíblico com o que ocorre nos nossos dias. Então, o globalismo é a condição de interligação planetária que envolve redes de comunicação entre os continentes. Do ponto de vista, isso mais geral, do ponto de vista político, do ponto de vista da ciência política, ideológico, na verdade,
uma política nacional que vê no mundo inteiro uma esfera propícia de influência política. É o chamado internacionalismo, é o imperialismo. Então é um termo assim geral que quer dizer muitas coisas e tem muitos significados dependendo do contexto em que ele é utilizado. Então é isso que nós vamos ver agora. Já a globalização é o efeito de globalizar-se. Ela tem um conteúdo econômico, é uma espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união de mercados de diferentes países e da quebra das fronteiras entre esses mercados. Vamos ver mais à frente detalhadamente o que é globalismo e globalização. Então, globalização econômica significa divisão do trabalho em nível mundial. A população de cada país se especializa naquilo em que é boa, adquirindo assim uma vantagem comparativa em relação às outras. Então é assim, eu faço aquilo que eu sou melhor que os outros e vendo para eles, e compro dos outros aquilo que eles fazem melhor do que eu. Todas essas transações econômicas devem ser feitas o mais livremente possível, sem a intervenção de governos na forma de tarifas protecionistas e de outras barreiras alfandegárias. A consequência deste arranjo foi, e sempre será a busca de um aumento do padrão de vida de todos os envolvidos. Isso é um conceito bastante amplo de globalização econômica. Então, seguindo nesse processo de compreensão do que é a globalização, hoje nenhum país é capaz de viver separado, produzindo absolutamente tudo de que sua população necessita para viver decentemente. Caso um país realmente tentasse produzir tudo o que consome, isso não apenas seria um enorme, monumental desperdício de recursos escassos, como também levaria a custos de produção e, consequentemente, preços exorbitantes, afetando drasticamente o padrão de vida da população. Então pense, por exemplo, em uma simples camisa, fabricada na Malásia, utilizando máquinas feitas na Alemanha, algodão proveniente da Índia, forros de colarinho do Brasil e tecido de Portugal, em seguida sendo vendida no varejo em Sydney, em Montreal e em várias cidades dos países em desenvolvimento, ao menos aqueles que são mais abertos ao comércio exterior teriam esse tipo de transação. Então essa camisa típica da atualidade é o produto dos esforços de diversas pessoas ao redor do mundo. E notavelmente o custo de uma camisa típica é equivalente aos rendimentos de apenas umas poucas horas de trabalho de um cidadão comum do mundo industrializado. Obviamente, o que é verdadeiro para uma camisa vale também para incontáveis produtos disponíveis à venda nos países capitalistas modernos. Então, há nesse sistema global de produção uma especialização tanto no trabalho quanto na produção ao longo de diferentes setores industriais ao redor do mundo. É exatamente esse o fenômeno da globalização econômica. Um exemplo dessa especialização ilustra bem esse fenômeno. Recentemente, um homem resolveu fabricar do zero um simples sanduíche. Ele plantou o trigo para fazer o pão, retirou o sal da água do mar, ordenhou a vaca para fazer o queijo e a manteiga, matou uma galinha para retirar o filé, fez o próprio picles e teve até de extrair o mel do favo. 6 meses e uns $1.500 depois, o sanduíche ficou pronto. E, a julgar pela reação dele próprio, a qualidade do produto final foi horrível, foi medíocre, né? Então, isso é o que se vê com a tentativa da globalização. O fato é que hoje nenhum país produz apenas para satisfazer suas próprias necessidades, mas também para atender a produtos e consumidores, produtores e consumidores de outros países. E cada país se especializa naquilo que sabe fazer melhor. Então a globalização econômica, como o livre mercado sendo seu componente natural, aumenta a produtividade de todos os envolvidos e, consequentemente, aumenta também o padrão de vida de todos.
Sem globalização econômica, a pobreza no planeta não teria sido reduzida nem na intensidade com que nos temos visto nas últimas décadas. Por fim, vale ressaltar que todo e qualquer indivíduo é, em si mesmo, um defensor árduo da globalização econômica, mesmo que ele não saiba disso. Quando se levanta cedo para trabalhar e quer progredir, ganhar mais, está na mão da globalização, que é inata, está ali, ele está no mesmo sentido da globalização. Longe, o globalismo agora, vamos ver o que é isso, que é uma globalização política, tem outro viés. É fácil ver que o globalismo, que também pode ser chamado de globalização política, não tem absolutamente nada a ver com a globalização econômica que acabamos de falar. A globalização econômica significa livre comércio e livre mercado. Trata-se de um arranjo que não apenas não necessita da intervenção de governos e burocratas, como funciona muito melhor sem eles. Indo mais além, trata-se de um arranjo que surge naturalmente quando não há políticos e burocratas impondo obstáculos às transações humanas. Já o globalismo, que é o de Babel, é o exato oposto. Trata-se de um arranjo que só existe por causa de políticos e burocratas. Seria impossível haver globalismo se não houvesse políticos e burocratas. O globalismo é uma política internacionalista implantada por burocratas e pensadores políticos que veem o mundo inteiro como uma esfera propícia para a sua influência política. O objetivo do globalismo é determinar, dirigir e controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes por meio de intervenções e decretos autoritários e direcionados aos seus interesses e controle. Eis o argumento central do globalismo: lidar com os problemas cada vez mais complexos do mundo, que vão desde crises econômicas e pandêmicas, passando pela proteção no meio ambiente. Requer um processo centralizado de tomada de decisões em nível mundial. Consequentemente, leis sociais e regulamentações econômicas devem ser harmonizadas ao redor do mundo por um corpo burocrático supranacional com a imposição de legislações sociais, uniformes e políticas especiais e específicas para cada setor da economia de cada país. Então, o Estado-nação, na condição de representante soberano do povo, se tornou obsoleto e deve ser substituído por um poder político transnacional globalmente ativo e imune aos desejos do povo. Obviamente, a filosofia por trás dessa mentalidade é puramente socialista coletivista, um passo para o sistema de governo mundial do anticristo, como veremos adiante. Esse é o pilar iniciado com a União Europeia. Em última instância, o objetivo da União Europeia é justamente criar um superestado europeu no qual as nações-estado da Europa irão se dissolver como cubos de açúcar em uma xícara quente de chá. Foi majoritariamente disso que os britânicos quiseram fugir quando fizeram o chamado Brexit. O que é o Brexit? É exatamente uma abreviação para British Exit, e saída britânica da União Europeia, na tradução livre em português. Esse é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão do Reino Unido de sair. Então, é o que nós vimos e que aconteceu ano passado. Então, ao menos para o futuro próximo, este sonho burocrático chegou ao fim. O desejo de impor uma uniformidade afundou em meio a uma dura e difícil realidade política e econômica. A União Europeia está passando por mudanças radicais, culminando com a decisão dos britânicos de sair dela. E pode até mesmo acabar produzindo um colapso, dependendo dos resultados eleitorais em alguns importantes países europeus, como a França, a Holanda, a Alemanha e possivelmente Itália, nos próximos anos. A eleição de Donald Trump, por exemplo, a presidência americana, foi um golpe a qualquer apoio intelectual dos Estados Unidos ao projeto de unificação da Europa. Então, o globalismo, portanto, representa uma interferência da natural globalização, que é uma coisa própria e inata do ser humano. Tamanha interferência na globalização econômica representaria um retrocesso no tempo,
não apenas seria um ataque à prosperidade do planeta, como também pode se degenerar em conflitos políticos, reacendendo antigas rixas e contendas entre as nações. Os defensores da globalização, prosperidade econômica planetária, defendem que não precisaria ser assim. Para atacar e até mesmo aniquilar o ardil do globalismo, esse ardil do globalismo representa, não é necessário atacar e fazer retroceder a globalização econômica. O globalismo, então, que é essa globalização política, é representado por nomes como Adam Smith, que é o pai da economia moderna e o capitalismo da prosperidade das nações lá do século 1723. E Taylor, como os seus princípios da divisão do trabalho do século XIX. Steve Jobs, inventor da era da tecnologia da informação, seus aparatos tecnológicos da Apple. Jeff Bezos, que é o da Amazon, do chamado comércio eletrônico. E Mitchell, o fundador, o Mitchell Dell, fundador da Dell, companhia de computadores. Já o globalismo é representado por nomes como George Soros, financista global que já quebrou bancos centrais de países como a Inglaterra, o Incoterm, que é um chamado termo de responsabilidade de riscos em importação e exportação, a Comissão Trilateral, são os senhores do mundo, assim chamados, é o cenáculo da elite política e econômica internacional, chamado um clube bastante fechado e sempre dirigido por empresários de peso. Os Rockefeller, os Rothschilds, têm a ONU na cabeça desse grupo aí dos globalistas. Então, a mudança de poder e de direção em Washington aí, né, com o Donald Trump, diminuiu o poder e influência deles, dos globalistas, o que permitiu alguma esperança de que a futura política externa americana seja menos agressiva em termos militares. Trump, ao contrário de seus antecessores, ao menos não parece querer impingir uma nova ordem mundial, pelo menos. Os outros todos trabalharam nela, especialmente o antecessor dele, do Trump. Por outro lado, os defensores da globalização econômica têm motivos para estar preocupados também com o próprio Trump. O governo dele tem ameaçado utilizar medidas protecionistas majoritariamente na forma de tarifas de importação, para supostamente estimular o emprego e a produção nos Estados Unidos, mesmo com toda a teoria e realidade econômicas demonstrando que o efeito será o oposto. Enfim, todos, globalistas e globalizacionistas, que são os que advogam o globalismo econômico, ou a globalização econômica, todos estão preocupados com o Donald Trump, porque ele está ameaçando todos os dois lados. E nós temos alguns símbolos para vocês acompanhar do globalismo, né? Para ver como é que é. Esse da trilateral, a comissão trilateral, é para mostrar como eles querem dominar o mundo. Esse é o processo deles. Quem quiser ter mais informação sobre isso, entra nesse Trilateral Commission, comissão trilateral, e vai ver aí. Para ter uma noção, aí esse quadro aí mostra uma quantidade enorme de organismos internacionais pouco conhecidos, que nós nem às vezes nos atentamos, mas que eles existem, estão trabalhando naquilo que eles dizem aí, todas as mãos no convés para uma ditadura global, econômica e corporativa, está aí nesse quadradinho aí com esses símbolos aí, né? Então é uma espécie de dinâmica global. Aí está o reino do globalismo. E eu queria chamar a atenção para essas frases aí, que é: tudo que o homem não conhece não existe para ele. Por isso, o mundo tem para cada um o tamanho que abrange o seu conhecimento. É o Carlos Bernardo González Pocho, né? Pecocho. E aí eu pulo lá para o Apocalipse, que é aquele texto de Apocalipse 3:10, que é exatamente que o Senhor está dizendo: visto que obedeceste a minha palavra para perseverar pacientemente, também te livrarei da hora da tribulação que está por vir sobre o mundo.
inteiro para pôr à prova os que habitam na terra. Ou seja, qual é a obediência à palavra do Senhor? Pregação do Evangelho a todo mundo, e então só aí virá o fim. De modo que então, para concluir, o globalismo, esse conceito que nós vimos e a globalização são opostos no sentido de que o globalismo é projeto originado em Babel. A globalização é o princípio da prosperidade natural que o Senhor determinou no próprio coração humano e que Adam Smith, com o princípio da economia moderna, estabeleceu, que e a lógica protestante que os Estados Unidos abraçaram, que é pelo trabalho, pelo levantar cedo, sem restrição ao esforço individual. Essa é a lógica da globalização e, portanto, o mundo se tornar cooperativo entre si. Muito bem, então vamos só para essa frase deste cientista francês, né, o Claude Frédéric Bastiat, é um economista e jornalista francês, cuja obra foi escrita durante os anos que antecederam e que imediatamente sucederam a Revolução de 1848, a famosa francesa. Nessa época, eram grandes as discussões em torno do socialismo, para o qual a França pendia fortemente. Disse ele: se em vez de nós incisivamente lutarmos para impedir o progresso de outras nações, não deveríamos permitirmos os benefícios da livre concorrência e do livre comércio e começarmos a atuar para compreender boa parte daquela inteligência e habilidade que combatemos por meio de tarifas e restrições de importação antes que acabe se voltando contra nós no futuro, produzindo armas para guerras, em vez de mais e melhores bens de consumo que eles querem e podem produzir e os quais nós queremos voluntariamente consumir. Como também disse ele, o Bastiat, quando bens param de cruzar fronteiras, os exércitos fazem isso, né? Então ele estava desde aquela época, quando os regimes socialistas se insinuavam na França, anunciando essa sua preocupação. Por isso, dos males o menor, qual seja o de preservarmos a globalização econômica, né? Dizia o Bastiat. Pois bem, então aí nós já falamos sobre isso, que o Donald Trump na presidência americana não vai mais fortalecer o sistema de unificação europeia, né? Pelo menos isso, e nem o sistema globalista. E isso é o que nós temos visto alguns discursos aqui do atual governo brasileiro, no sentido de trabalhar pela globalização, ou seja, a redução de tarifas, o chamado conservadorismo a livre iniciativa como instrumentos de progresso econômico do mundo. E não entregar o mundo a grandes financistas que lá em cima, naquela pontinha da pirâmide, estarão administrando o mundo pelos seus interesses, quebrando bancos de países inteiros a favor dos seus próprios interesses. Portanto, para finalizar a nossa reflexão, sabendo que globalismo vem de Babel e que a globalização é basicamente uma iniciativa proveniente do interesse de progresso da humanidade, nós agora vamos ver que Deus chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Este sim, a mais importante intervenção de Deus no mundo, e ele vai trazer o reino milenial, o reino pacífico do Messias. E aí não vão ter armas e não vai ter mais intervenção militar, mas vai ser um reino pacífico em que nós teremos todos bem-aventurados. A próxima lição
A número 10 será: só o Evangelho muda a cultura humana. Só o Evangelho muda a cultura humana. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai bendito, graças te damos por esta lição tão importante para compreendermos não somente aquilo que aconteceu ao longo da história humana, mas o que acontece agora, nos nossos dias, e como é atual a tua palavra e como ela faz com que nós compreendamos nosso cotidiano. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para nós sermos despertados a cumprirmos o mandado da tua palavra, que é anunciar o evangelho a toda criatura até os fins do mundo, para que o Senhor venha e cumpra-se a tua palavra em nós. No nome de Jesus. Amém.